Capítulo 6. Teoria e prática. Não há fatos morais, apenas uma interpretação moral dos fatos. Friedrich Nietzsche. Se o nihilista não acredita no valor da vida, por que ele não se mata? Bem, pelo mesmo motivo que o ateu não anda por aí roubando e matando. Porque os demais indivíduos não se reduzem aos preconceitos que temos a seu respeito. É comum que o niilismo seja entendido como um conjunto de prescrições morais destrutivas, visando guiar a vida prática do indivíduo em prol do aniquilamento. O nihilista, assim, viveria para promover o caos, abraçando uma vida de cinismo, crimes e imoralidade, na qual os valores convencionais são levados em conta apenas para servir como objeto de escárnio. Já encontramos alguém assim fora de romances russos. A frase mais comumente utilizada para representar a ótica do niilismo moral é: se Deus não existe, então tudo é permitido. Porém, se observarmos com algum cuidado, veremos que se trata de uma afirmação capciosa. Porque, se Deus não existe, então nada é permitido, pois nunca houve alguém para permitir coisa alguma. Portanto, seria mais lógico afirmar: se Deus não existe, então nada é proibido. Assim, se nada é proibido, isso significa que devemos permitir tudo? Bem, isso já não é tão claro. Contudo, aqui nosso objetivo não será procurar uma resposta a esse problema, e sim entender melhor a pergunta. Notemos que esta última consideração diz respeito ao que devemos fazer. Devemos permitir tudo? Enquanto as primeiras diziam respeito, não ao que devemos, mas à própria natureza básica desses valores, ao que eles são. Tudo barra nada é permitido. Isso nos introduz a primeira distinção importante deste capítulo: as diferentes ordens de questões morais. Quando falamos sobre o que devemos fazer, e praticar, temos uma visão moral de primeira ordem. Quando falamos sobre o que são valores, sobre o que são deveres, sobre a natureza da moral, falamos de uma visão de segunda ordem, que não necessariamente afetará a prática, pois diz respeito, não ao que devemos, mas ao que pensamos daquilo que devemos. Daí as visões de segunda ordem serem também chamadas metaéticas. A distinção pode parecer sutil, mas para nossos fins é importante diferenciar entre visões de primeira e segunda ordem, pois o niilismo só diz respeito a uma delas, como explica J. L. Mackie, quando um indivíduo condena determinados valores, ou quando afirma os seus próprios. Essas são visões morais de primeira ordem, positivas ou negativas. O indivíduo que as adota está tomando uma determinada postura prática, normativa. Por outro lado, o que estou discutindo é uma visão de segunda ordem, uma visão sobre o status dos valores morais e a natureza da valoração moral, sobre onde e como eles se encaixam no mundo. Essas visões de primeira e segunda ordem não são apenas distintas, mas completamente independentes. Certo indivíduo pode ser um cético moral de segunda ordem, mas não de primeira, ou o contrário. Um indivíduo pode sustentar fortes posições morais, e até mesmo aquelas cujo conteúdo é completamente convencional, acreditando ao mesmo tempo que elas não sejam mais que atitudes e normas de conduta que outros adotaram. Como se supõe, o niilismo deve ser entendido como uma visão de segunda ordem, significando que o fato de sermos niilistas diz respeito a como entendamos os valores, não aos valores que praticamos. Uma vez compreendamos a diferença entre visões de primeira não devemos matar, e segunda ordem o não devemos matar é uma proibição humana, fica imediatamente clara a origem de grande parte da confusão sobre niilistas serem imorais. O niilismo costuma ter um aspecto sombrio e ameaçador à maioria dos indivíduos exatamente por não haver em suas mentes uma distinção muito clara entre teoria e prática. Então o niilismo moral é uma visão de segunda ordem, mas ela diz exatamente o quê? Que não existem valores de primeira ordem. Realismo moral, mais precisamente, que tais valores não são objetivos, isto é, que não existem independentemente do homem, e, se valores morais não existem por si mesmos,
Isso significa que não existem verdades morais, pois não há uma realidade moral a qual poderiam corresponder. Logo, nenhuma ação é moralmente certa ou errada em si mesma. Não há diferença entre estalar os dedos ou dizimar um continente, de onde podemos tirar uma ideia tão insensível e revoltante, ora, da realidade, da observação, para termos uma demonstração clara de que a realidade não se importa com esse tipo de coisa. Imaginemos que uma pessoa houvesse sido assassinada. Quais foram as testemunhas? Uma árvore e 2 pombos, os quais continuaram a coletar tranquilamente os farelos que havia pelo chão. Se esperarmos tempo suficiente, a árvore usará o corpo como adubo sem qualquer problema, para as bactérias que o decompõem nesse meio tempo. Faz diferença se o indivíduo foi assassinado ou se morreu por causas naturais? Nenhuma. Houve alguma consequência terrível ao assassino? Nenhuma. Sua vida continuou exatamente a mesma. A natureza não se importa com nossas regras. Nessa ótica, se não considerarmos nossos desejos como referencial, como poderíamos justificar a afirmação de que foi errado assassinar aquele ser humano? Não poderíamos. Nada pode ser dito apenas com base no mundo natural, pois ele é indiferente aos nossos desejos. Assim, ao afirmar que nada é certo ou errado, referimos-nos ao fato de que o mundo em si mesmo não tem significação moral. Não se trata de uma ameaça, como muitas vezes se supõe traço, mas de uma simples constatação. Então, se a realidade não se importa, porque uma ação qualquer seria preferível a qualquer outra, ora, porque nós as preferimos, o mundo não se importa, mas nós nos importamos. Julgar as ações é importante porque temos de assegurar nossas vidas. Mesmo assim, assegurar nossas vidas por acaso é certo? Se observarmos o comportamento da natureza como um todo, veremos que a resposta é não. Porém, façamos essa pergunta a nós mesmos, e veremos que nossos cérebros dirão sim com todas as forças. Esse é o resultado de termos sido evolutivamente programados para valorizar a satisfação de nossas necessidades. Naturalmente, quando satisfazemos tais necessidades, o resultado prático é bem-estar, e isso faz dele o único objetivo inteligível de qualquer valor moral. Como fomos programados para reconhecer o bem-estar como um valor intrínseco, ainda que ele seja só uma reação química em nossos cérebros, dificilmente nos ocorre perguntar, de que vale sentir esse prazer, se ele não faz sentido. Levantar esse questionamento seria tão estranho quanto perguntar, de que vale comer meu prato predileto, se a nutrição não tem sentido. Naturalmente, comer não se trata de haver um valor absoluto nos alimentos. Comemos apenas para afastar a fome, não para fazer sentido. A ideia é apenas nos sentirmos bem ao satisfazer nossas necessidades. Não há qualquer objetivo maior na alimentação, como não há em nossas regras morais. Alimentos têm valor porque fomos pré-programados para reconhecê-los como algo bom. Mesmo assim, faz sentido falar de alimentos como fins em si mesmos. Se alguém nos diz, acredito que comer milho seja errado em si mesmo, o que exatamente isso quer dizer? Pensaremos imediatamente em perguntar à pessoa por que ela pensa assim. Ele é tóxico ao organismo, não tem grande valor nutricional, foi descoberto algum efeito colateral de longo prazo, mas a pessoa diz que não se trata de haver motivo, mas da coisa certa a se comer, e prossegue, comer milho é simplesmente errado. Tenho pena de quem come milho. Tenho realmente pena. Essa pessoa está nos explicando alguma coisa? Não. Está somente repetindo um mandamento que existe em sua cabeça, para o qual não parece haver nenhuma explicação. Porque, se houvesse alguma, é razoável supor que ela teria explicado essa proibição, em vez de apenas gritá-la. Isso ilustra como é incoerente que defendamos valores como fins em si mesmos, sem relacioná-los a alguma perspectiva que dê sentido àquilo que se diz. Assim como alimentos, valores morais não fazem sentido em si, mas apenas na medida em que os situamos como meios para um fim, criando uma dimensão em que se podem apreciar suas justificativas. Por exemplo, se acrescentarmos que comer milho é errado porque o jantar está quase pronto, a proibição passará a fazer sentido.
pois entenderemos sua relação com a realidade, o valor dos alimentos. Então, subordina-se ao fim com que os empregamos. O fim último, como explicamos, seria nosso próprio bem-estar, porque, para além desse ponto, caímos na indiferença da realidade física, e perde o sentido falar de moral fora do contexto de nossas vidas. Agora imaginemos que a pessoa acima, em vez de falar de milho, falasse de assassinato. Perguntamos por que matar é errado. Mas ela só consegue repetir que é errado porque é. Contudo, se não existem valores em si mesmos, perde o sentido argumentar dessa forma, como se determinados valores estivessem no ar que respiramos. Essa incapacidade de explicar o porquê de nossos louvores e de nossas proibições é um claro indício de que professamos valores cegamente, sem entender sua função. Temos um meio, não matar traço, mas qual é o fim? Não se sabe, nunca se pensou a respeito, para reconstruir o porquê de nossos valores, sem ter acesso às justificativas traço. Temos de fazer uma espécie de engenharia reversa. Porém, em vez de fazer esse reverso agora, façamos primeiro o caminho habitual de criação de valores, retornando depois a esse mesmo ponto. Suponha-se que alguém nos dissesse que consumir urina é errado. Precisaríamos de esclarecimentos adicionais para entender do que a pessoa está falando. A urina é rica em substâncias tóxicas, que causariam grande mal-estar se ingeridas. E como ninguém tem interesse em sentir-se mal gratuitamente, justifica-se dizer que é errado beber urina. Note-se que, mesmo sendo autoevidente, não se trata de uma proibição absoluta. Beber urina não é errado em si mesmo, é errado porque causa sofrimento. Então, partindo da premissa de que queremos bem-estar, segue-se que não devemos bebê-la. O mandamento não beberás tuas excreções é, então, apenas uma forma de resumir a coisa toda elegantemente. Temos assim um belo mandamento, e aparentemente universal. Imaginemos agora uma situação prática que justificasse abrirmos uma exceção. Representando a regra, temos um indivíduo que foi torturado por longos anos, tendo sido forçado a consumir sua própria urina diariamente. O sujeito desenvolveu um trauma tão profundo que nunca mais conseguiu tocar no assunto de uma forma civilizada. De algum modo, ele eventualmente escapa do cativeiro, retoma a sua vida de sempre e, tempos depois, dá início a uma família. Suponha-se que tivesse uma filha, sentindo a obrigação de educá-la, de passar a ela seus valores. O indivíduo faz o que pode, mas não consegue ser razoável nesse assunto particular. Assim, em vez de explicar à sua filha que sua repulsa à urina deve-se ao quanto sofreu por ter sido forçado a bebê-la dia após dia, ele simplesmente a estapeava sempre que tocava no assunto, asseverando que era uma coisa má, sobre a qual nunca mais queria ouvir uma palavra. A criança cresceu sem nunca entender por que urina era algo tão ruim, mas, depois de tantos anos, ela certamente sabe que é, mesmo que não possa explicar o porquê. Naturalmente, havia uma razão de ser nessa proibição, mas como o pai nunca se explicou, essa razão perdeu-se. A criança agora acredita na proibição por ela mesma, como um mandamento absoluto, que não se explica. Ela sabe algo que não entende, ela tem fé. Tal garota representa a regra separada de suas justificativas. Agora, para representar a exceção, imaginemos outro indivíduo que, por uma mutação genética inusitada, sentisse grande bem-estar ao beber a própria urina. Logicamente, ele não perde uma gota, e nessa altura a escolha do exemplo já começa a parecer infeliz. Mas imaginemos que ele tentasse ser discreto quanto a isso. Por um gracejo do destino, ambos se encontram, se apaixonam e já fazem planos para o casamento. Faziam, porque, com a intimidade, ele sentiu-se à vontade para explicar seu hábito, e a reação foi imediata: está tudo acabado. Ele tentou explicar que a mutação num certo gene é responsável pela alteração do sabor, dando ao consumo do líquido uma sensação aproximada de um sorvete de morango, mas ela permanece irredutível, poderia até ser de morango com cobertura. Ele pergunta: mas por que não pode aceitar? Não estou pedindo que beba.
Apenas que aceite que gosto, porque me sinto bem. Ela replica que beber urina é indecente, e não aceita nenhuma das explicações, por mais que elas façam sentido. Parte dizendo: se fosse um homem de valor, simplesmente abriria mão de seu hábito. Não é um perfil clássico, para quem está do lado de fora. Fica óbvio que o desencontro nasce de a garota ter sido emocionalmente condicionada a reprovar algo sem justificativas, como se tratasse de um mandamento divino. Por isso não soube reconhecer que o caso representava uma exceção legítima à regra. Lembremos que, de início, o princípio fazia sentido. O pai entendia a origem e o contexto dessa proibição. Contudo, como passou o princípio à filha sem justificá-lo, como uma espécie de superstição, ela nunca aprendeu a relacioná-lo à realidade. Em nossas cabeças, se uma proibição não se aplica a nada em particular, então se aplica a tudo. Uma proibição sem contexto é, por isso mesmo, uma proibição absoluta. Na situação em que se encontra, a garota nunca poderia julgar por si própria, pois não entende o porquê de seus valores. Dadas as limitações, sua única forma de lidar com o assunto é não lidar com o assunto. Seu argumento é permanecer irredutível, e assim vemos que a urina se converteu numa espécie de tabu, uma proibição puramente emocional que não se discute nem se justifica, deixando marcados aqueles que a transgridem. Retornemos agora à questão original, o assassinato, que é outro tabu. Quando perguntamos a alguém por que matar é errado, em geral não se ouvem explicações, apenas uivos de indignação. Trata-se da mesma situação do pai conversando com a filha, ou da filha com o noivo. O indivíduo apenas repete insistentemente que está certo, sem explicar-se. Entretanto, assim como beber urina é errado por um motivo, que não é absoluto traço, matar também o é. Qual seria esse motivo? Não é difícil descobrir, basta nos lembrarmos do que normalmente acontece quando matamos outrem. Suponha-se um contexto típico. Certa pessoa vai todo dia ao trabalho, que é o sustento da família, composta de esposa e filha, que ama perdidamente. Nos finais de semana, frequenta um clube de campo, no qual se diverte com os amigos desde os tempos de faculdade. Nesta semana em particular, tem tirado as tardes para participar de campanhas de conscientização ambiental. O indivíduo vive dentro dessa rotina, que o faz muito bem. Vamos até a sua casa e atiramos 3 vezes em sua cabeça. Não pensemos agora em leis, pois nosso foco aqui é o que as justifica. Pensemos no que acontece com as pessoas. A filha ainda pensa que à noite seu pai a levará ao circo, e tem em mãos um presente para ele, um desenho que fez dos dois juntos. Já passeando por lá, ela agora está a apenas algumas horas de descobrir que nunca mais vai vê-lo. Nunca. Após saber disso, ela nunca mais sorriu com a mesma graça. Perdeu o brilho de seus olhos. A esposa, apesar de tentar permanecer firme enquanto a filha cresce, tem recorrentes crises depressivas, e pensa todos os dias em cometer suicídio. Suas vidas foram despedaçadas. Alguns dias depois do incidente, faz-se o velório, e nele todos os amigos estavam visivelmente tristes por terem perdido alguém que fazia diferença em suas vidas, que admiravam como ser humano. Sua família, inconsolável, perguntava-se como alguém tão pacífico poderia merecer um fim tão revoltante. Vários colegas de trabalho também estavam presentes, indignados com a gratuidade do crime. Isso nos dá uma ideia razoável da quantidade de sofrimento ocasionada pelo assassinato. Então, mesmo não sendo errado em si mesmo, não nos sentimos tentados a simplesmente ignorar essa proibição, pois somos capazes de entender que os motivos nos quais se fundamenta a proibição são muito bons, ao menos a quem consegue simpatizar com o sofrimento alheio. Assim, em vez de acreditar que o assassinato é errado, podemos entender que, pelos motivos X e Y, a sociedade não o tolera. Com essa abordagem, ao mesmo tempo em que sabemos justificar a proibição, sabemos também avaliar que situações representariam exceções à regra, legítima defesa, guerras etc., resultando numa posição esclarecida sobre o assunto, com o intuito de descobrir em que justificativa se baseia.
nós desmontamos a proibição do assassinato. Vimos que tal proibição faz sentido. Porém, agora, pensemos em um tabu que normalmente não saibamos explicar, e cujo sentido não seja tão óbvio. Por exemplo, canibalismo. É errado comer carne humana. Mas por quê? Faz algum mal? Não falamos de matar outrem para consumir, mas apenas de usar cadáveres frescos como alimento. Se comemos defuntos bovinos quase diariamente, por que não humanos? Não parece haver qualquer motivo muito claro. Por exemplo, com base em que poderíamos condenar uma família que, em vez de enterrar seus mortos, almoça-os. Talvez não seja muito saborosa, mas a carne humana é tão nutritiva quanto qualquer outra. Consumi-la não causa qualquer prejuízo à saúde. Então, se os membros dessa família não se sentem emocionalmente perturbados pelo que fazem, por que deveríamos impedi-los? Contanto que ninguém fosse prejudicado. Em geral, concederíamos que essa família tivesse a liberdade de canibalizar seus entes queridos. Como o problema não é realmente nosso, tudo bem, a questão permanece confortavelmente distante. Porém, imaginemos que um dos membros nos perguntasse: ei, por que não experimenta? É muito reconfortante consumir familiares, mas a ideia nos aterroriza, e sentimos arrepios da cabeça aos pés apenas por considerá-la por alguns segundos. Temos a cabeça aberta em novas experiências, mas só até certo ponto, o qual o canibalismo certamente ultrapassa. Nossa provável resposta será algo como: nunca, nunca mesmo, que não vamos almoçar nossos entes queridos. Disso temos certeza, mas ao mesmo tempo não sabemos explicar o porquê. Apenas sentimos que o canibalismo é errado, e assumimos ferozmente a defesa dessa ideia, como se se tratasse de uma proibição absoluta, que valesse por si mesma, bastando demonstrar aos demais como isso é óbvio. Mesmo assim, por que enterrar, se podemos comer? Diante da insistência numa questão que não sabemos responder, nossa única reação será aumentar a voz, e, ao partir para a ignorância, vemo-nos pegos na mesma situação da garota que proibiu o milho, ou da outra, que condenava a urina. Censuramos algo por motivos que não entendemos. A mecânica, como se percebe, é simples. Em vez de partir da realidade, partimos da sensação de que estamos certos e, em torno disso, levantamos muralhas de racionalizações abstratas, tentando proteger racionalmente uma convicção emocional, a qual é lentamente disfarçada em teoria conforme sofisticamos nossas explicações. Num sentido muito literal, agimos como cartomantes com suas bolas de cristal. Porém, em vez de sinais numa esfera, lemos nossos próprios sentimentos, confabulando racionalizações que explicam aquilo que sentimos, mas não como quem explicasse aquilo que sente, e sim como quem explicasse o próprio mundo. Um exemplo incomum para percebermos a incoerência desse tipo de raciocínio: argumentar que o dia do nosso aniversário é especial porque nele nos sentimos especiais, e que isso, de alguma forma, prova que o mundo se lembra do dia em que nascemos. Mas continuemos na questão do canibalismo. Precisamos argumentar em favor de uma posição que não sabemos justificar racionalmente, sem qualquer terra sensata à vista. Parece previsível que apelaríamos para o absoluto, e, diferentemente do que se poderia imaginar, essa invocação do absoluto não é algo complicado. Pelo contrário, está ao alcance de qualquer verborragia. Com grandes palavras, construímos explicações espalhafatosas quaisquer. Por exemplo, podemos alegar que não canibalizar parentes é um princípio de humanidade, ou algo do gênero. O que isso quer dizer? Nada, mas ajuda a vencer debates. O caso é que, se alguém nos perguntasse por que comer carne estragada é errado, não ficaríamos às voltas com esses mesmos princípios de humanidade. Simplesmente iríamos direto ao ponto. Isso confirma que só apelamos para princípios de humanidade e outros falsos absolutos quando não temos bons motivos. Quando estamos à procura de razões para algo que, desde o início, foi puramente emocional. Guardemos bem em nossas memórias o tipo de situação que nos leva a defender valores como fins em si mesmos.
pois retomaremos essa noção várias vezes pelo restante da discussão. Para nossos fins, tais noções bastam. Porém, antes de iniciarmos nossas reflexões na segunda parte, pensemos em algum valor moral para desmontar, apenas para ilustrar a eficácia dessa forma de abordar o assunto. Por exemplo, honestidade. Em geral, não temos dúvida de que ser honesto é bom. Todos gostam de pessoas honestas, mas sabemos explicar o porquê? Claro que sabemos. Basta nos lembrarmos da última vez que fomos enganados, do quanto foi desagradável a experiência. Por isso somos honestos, pois não queremos ser como aqueles que nos traíram, e também não queremos expor os demais a esse tipo de situação. No dia a dia, falamos da honestidade dessa maneira ingênua, como se fosse boa por si mesma, subentendendo que, se não somos sempre honestos, é porque não estamos à altura desse ideal. Então, se nos perguntam se devemos ser sempre honestos, nossa resposta é um fervoroso sim. Porém, imaginemos o seguinte caso: estamos andando por um campo, e um sujeito armado nos aborda, pedindo que entreguemos a carteira. Vendo que só temos cartões de banco, ele exige que digamos a senha, e então, devemos dizer a senha correta, e deixar que o indivíduo saque todas as nossas economias, com as quais contamos para assegurar nosso futuro, ou permanecemos firmes à convicção de que todo indivíduo decente deve ser sempre, sem exceção, total e completamente honesto. Na dúvida, lembremos-nos da regra de ouro: tratar os demais como gostaríamos de ser tratados. Se fôssemos o ladrão, não gostaríamos de saber a senha correta. Como se nota, se defendidos de forma absoluta, como fins em si mesmos, até os valores morais mais incontroversos podem nos levar a situações desastrosas. Aqui somos forçados a reconhecer sua relatividade, confirmando a suposição de que valores morais só fazem sentido na medida em que dizem respeito aos nossos interesses, não havendo razão para pensarmos neles como algo objetivo.